Seja bem-vindo ao canal do professor Dester. Na aula de hoje vamos trabalhar com este tema, modelos matemáticos e sua representação por meio de funções. Aliás, esta aula é a parte 2 de um assunto que nós já tratamos na aula imediatamente anterior. Ok? Então, sugiro que você veja esse vídeo da aula anterior, porque este aqui é uma continuidade deste assunto. Muito bem. Se você ainda não me conhece, aqui está o meu currículo resumido, mini currículo, minha formação acadêmica, minha atuação como professor e minha experiência profissional. Estas são as minhas redes sociais, onde você pode me encontrar, caso tenha algum comentário, alguma dúvida ou algo de interesse em relação à área de engenharia elétrica e educação em geral. Ok? Lembre-se que no YouTube é muito importante você se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que você seja informado toda vez que eu poste uma nova aula. Lembre-se também de curtir e compartilhar, isso é muito importante para que esse vídeo seja distribuído a mais pessoas e você possa contribuir para que essas pessoas também sejam ajudadas rumo ao incremento, à melhoria no seu conhecimento, ok? Vamos lá. Dando continuidade, então, ao assunto representação de fenômenos por modelos matemáticos. Temos aqui a função chamada função potência. O que é uma função potência? Função potência é uma função polinomial onde a n é igual a 1 e todos os outros coeficientes são iguais a zero. O que isso significa? Nada melhor do que exemplos para que você possa melhor entender. Veja só, y igual a x, então o AN aqui é igual a 1 e o expoente do x é igual a 1. Ou seja, o coeficiente que multiplica x, o AN, é igual a 1. Aqui temos um outro exemplo de uma função, veja só, esse aqui, y igual a x ao quadrado, o AN, ou seja, o A que multiplica o x elevado ao quadrado, o coeficiente, é 1. E a potência do x é 2. Nesse caso, y igual a x ao cubo. Veja que o coeficiente que está multiplicando o x aqui é igual a 1 e a potência do x é 3. Y igual a x à quinta, coeficiente 1 e expoente 5. Y igual a x à quarta, coeficiente 1, expoente 4. Os gráficos correspondentes a cada uma dessas funções. Tá certo? Então, estes são exemplos de funções potência e esta é uma função que pode representar um modelo matemático. Veja só que na medida em que eu vario o valor do expoente de x, o formato da minha curva que representa aquela função vai se alterando. Para o caso de x sendo o valor, o expoente de x tendo um valor par, veja que a função vai ter sempre um formato parecido. O que vai mudar é a base dessa função e a sua inclinação, mas o formato dela é análogo. E para o caso de x, do expoente de x ser um valor ímpar, por exemplo, aqui no caso 13,5, o formato vai ser bastante análogo. Novamente, o que vai mudar é a inclinação e esta parte aqui que se aproxima do eixo x. Ok?
ok? Muito bem. Temos também a chamada função raiz. O que é uma função raiz? É aquela onde f de x é igual a x elevado a 1 sobre n, que eu também posso representar como a raiz enésima de x. Ou seja, esse n aqui pode ser 2, e aí no caso eu tenho uma raiz quadrada de x, o n pode ser igual a 3, ou eu tenho uma raiz cúbica de x, e assim sucessivamente. Lembre-se que essa representação também é bastante utilizada, x elevado a 1 sobre n. É a mesma coisa, é igual a raiz enésima de x. Então, para n igual a 2, eu tenho a chamada raiz quadrada. Para n igual a 3, já a raiz cúbica de x. Então, o domínio para o caso dessa função, existe uma restrição para o domínio, ou seja, x tem que ser maior ou igual a 0 para o caso de x par, tá certo? Então, x par e o x para o caso de n, o valor aqui, né, desse expoente for par, se ele for par, o x tem que ser igual a ou maior que zero, maior ou igual a zero. Para n ímpar não há restrição para x, posso ter qualquer valor de domínio, ou seja, o x pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. Então, no caso, a representação da função quadrática é essa aqui. E veja que ela parte do zero, porque eu não tenho raiz quadrada de números negativos. Por isso, essa restrição de x para o domínio da função ser maior ou igual a zero. Já para o caso de uma raiz cúbica, cujo gráfico está aqui representado, eu não tenho restrição. O x pode assumir qualquer valor dentro dos números reais, que ele vai ter um valor correspondente na função, seja do lado positivo ou do lado negativo. Esta é a função recíproca, uma outra representação de modelo. O que é a função recíproca? É quando f de x é igual a x elevado a menos 1. Isso é a mesma coisa de 1 sobre x. Ok? Essa representação é muito usada, x elevado a menos 1, mas esta aqui também. Então, esta função ela tem uma restrição de domínio, ou seja, x tem que ser diferente de zero. Está lembrado? Não posso dividir por zero. A divisão por zero não é definida na matemática, portanto, para o domínio dessa função, x tem que ser igual a zero. Qualquer outro valor de x eu posso utilizar, mas x igual a zero eu tenho que excluir do domínio. Então, temos aqui um exemplo de uma função recíproca, y igual a 1 sobre x, e o respectivo gráfico dessa função. Veja que para x igual a zero, eu não tenho valores de y correspondentes. Ok? O zero está excluído dessa função. Muito bem. O que é uma função racional? É um outro modelo matemático. A função consiste na razão entre dois polinômios. Agora eu tenho dois polinômios, um no numerador e outro no numerador, e uma razão, uma fração, certo? Entre dois polinômios. Lembrar disso aqui, ó, né? 11º mandamento, aqui é uma brincadeira que costuma se fazer, ó, não dividirás por zero. Então, eu tenho uma restrição de domínio aqui também, ou seja, o denominador dessa função não pode ser zero, portanto, ela não é definida nem em x igual a menos 2 e nem em x igual a 2. É exatamente o que mostra esse gráfico. Por quê? Porque ao substituir menos 2 aqui, eu tornaria esse denominador igual a zero, e essa divisão por zero não é definida na matemática. Por isso que se trata tão seriamente desse assunto, né? É o 11º mandamento: não dividirás por zero. Veja, não está definida aqui,
e nem aqui nos pontos menos 2 e 2, portanto, o gráfico dessa função não tem valor de y para x, né, igual a menos 2 e nem x igual a 2. Para os outros valores eu tenho os respectivos valores da função. Correto? Muito bem, então esse é um exemplo de função racional. Temos também a função algébrica. O que é a função algébrica? É uma função onde eu tenho operações diferentes aqui com x, não somente operações de soma, porque se eu tivesse somente operações de soma, seria uma função polinomial. Mas aqui eu tenho, por exemplo, uma operação de radiciação. Aqui eu tenho também uma operação de exponenciação e radiciação. Então, é uma mistura entre funções já definidas e a função polinomial. E nesse caso, eu vou ter uma função algébrica. Tá? Lembre-se lá da questão de que eu não existe raiz quadrada de número negativo, então eu tenho que restringir o domínio dessa função, ok? Então, cuidado, né? Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, aqui eu tenho a definição de funções da função a partir de x igual a menos 3. Porque se qualquer valor de x menor que menos 3 tornaria este número aqui negativo, e não existe raiz quadrada de número negativo. Então, cuidado, né? Nesse caso aqui, a restrição de domínio está exatamente entre menos 5 e 5, porque qualquer valor que eu colocar aqui entre menos 5 e 5 tornaria este radicando menor que zero, e não existe raiz quarta de números negativos. Então, radical, se esse radical for par, o número aqui dentro do radicando não pode ser negativo. Ok? Combinado? Muito bem. Temos também a função trigonométrica, que pode representar um modelo matemático. Essa função é construída a partir das funções trigonométricas elementares: seno de x, cosseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x, etc. Então, a partir das funções trigonométricas elementares, eu posso construir uma função trigonométrica que também é um modelo matemático, também pode representar fenômenos do mundo físico. Ok? Aqui está um exemplo. L de t é 12 mais 2,8, seno de 2π sobre 365, que multiplica t menos 80. Portanto, esta é uma função senoidal. Eu tenho somente seno aqui como função trigonométrica, e ela é função de t, ou seja, o valor de L de t depende do valor que eu colocar aqui em t, que eu assumir para t. Ok? Temos aqui então a função exponencial, que é uma outra função que pode ser a representação de um modelo. A função exponencial tem esse formato: f de x igual a elevado a x, sendo que a é uma constante positiva, ou seja, a tem que ser maior que zero. O domínio dessa função é qualquer que seja x pertencente a R, portanto o valor de x pode assumir qualquer valor. Todavia, a imagem dessa função vai ser y pertence a R, tal que y é maior ou igual a zero. Ok? Então veja, para x eu posso ter qualquer valor, só que para y ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Esse é o exemplo de uma função exponencial, 2y igual a 2 elevado a x. E esse é o exemplo de uma outra função exponencial, y igual a 0,5 elevado a x. E os respectivos gráficos dessa função. Ok? Muito bem. Veja outro modelo matemático:
função logarítmica. Essa função tem esse formato aqui, f de x igual a log de a, log na base a de x. A deve ser uma constante positiva, ou seja, a é maior que zero. O domínio da função x maior que zero, ou seja, não há definição de logaritmo de um número negativo, isso é muito importante. E a imagem dessa função é y pertencente a R, ok? Então, qualquer que seja o valor o y pode assumir qualquer valor aqui dentro dos números reais. Aqui nós temos 4 exemplos de função logarítmica, uma na base 2, e aí o que diferencia, veja que os gráficos são parecidos, são análogos, e o que diferencia aqui é a curvatura desses gráficos. Então, log na base 2 de x, log na base 3 de x, log na base 5 e log na base 10. Muito bem. Temos também o logaritmo natural, que é um log, certo? Só que é um log especial. O logaritmo natural ou logaritmo neperiano é o logaritmo com a base e, ou seja, a base do logaritmo é o número e. E e é chamado número de Neper. Ele tem um valor aproximado de 2,71828. Na verdade, são infinitas casas aqui após a vírgula, mas podemos aproximar para esse valor. E ele tem uma representação especial. Normalmente a gente utiliza aqui o log de e, log na base e de x, é o ln de x. Então veja, ln de x é o logaritmo natural. Quais são as propriedades desse logaritmo? Como ele é um logaritmo muito especial, muito utilizado, é interessante nós vermos aqui algumas propriedades desse logaritmo. Logaritmo de x é igual a y. Isso implica que, ou seja, não implica somente em um sentido, se e somente se e elevado a y é igual a x. Aliás, essa é a definição do logaritmo, correto? Então, se o logaritmo de x é igual a y, isso significa que o e aqui da base do logaritmo elevado a y tem que ser igual a x. Ok? Isso valeria para qualquer base. Se fosse log de 10, log na base 10 de x é igual a y, significa que 10 elevado a y é igual a x. Nesse caso aqui nós temos o log de e na base x, o ln de x. Então significa que o e elevado a y deve ser igual a x. Forma aqui um ciclozinho. E elevado a y tem que ser igual a x. E elevado a y é igual a x. Por outro lado, o ln de e elevado a x é igual a x. Se eu for pegar aqui a minha definição, o e elevado a x tem que ser igual a e de x. Portanto, isso vale para qualquer x pertencente a R. Veja, e elevado a x é igual a e elevado a x. Faço aqui o ciclozinho. E elevado a x é igual a e elevado a x. Óbvio, essa igualdade é sempre válida para qualquer x pertencente a R. Já e elevado a ln de x é o próprio valor de x. Isso é uma propriedade interessante de se guardar. Isso aparece muito nos cálculos. Então, e elevado a ln de x é igual a x. A restrição aqui é que o x tem que ser maior que zero. E o ln de e é igual a 1. Por quê? Veja, se eu fizer o ciclo aqui, o que tem na base aqui do logaritmo? É e. E elevado a 1 é igual a e. Portanto, o ln de e tem que ser igual a 1. Ok? Muito bem. Um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Como que eu consigo resolver essa equação? E elevado a 5 menos 3x é igual a 10. Olha que interessante. Eu aplico aqui o logaritmo natural dos dois lados da igualdade. Isso eu posso fazer. Ln
Nesse caso eu posso fazer, certo? Porque os dois números aqui são positivos. Então eu posso aplicar o logaritmo aqui. Logaritmo de i elevado a 5 menos x igual a ln de 10. Aplico o logaritmo aqui. Pela definição, o ln de um número, do número e elevado a qualquer coisa, qualquer que seja aqui o expoente, é o próprio expoente. Então veja, 5 menos 3x é igual a ln de 10. Então eu posso isolar o x aqui, eu consigo isolar o x e obter a solução da equação. Veja que ln de 10 é um número que eu posso calcular, ok? Usando uma calculadora qualquer, eu consigo calcular esse número. Portanto, eu consegui obter o valor de x, tá? Baseado principalmente nessa propriedade, ó. Ou melhor, desculpa, esta propriedade, né? Ou seja, ln de i elevado a x é igual a x. Portanto, veja, essa propriedade também é muito utilizada na resolução de problemas. Ok, como é que eu faço a mudança de base de logaritmos? E por que isso é importante? Porque é o seguinte, as calculadoras em geral, elas somente permitem o cálculo de ln de x ou de log de x, ou seja, log na base 10 de x. Então as calculadoras somente têm essas duas possibilidades. E se eu tiver, por exemplo, que calcular o log de x numa base qualquer, uma base A, diferente de 10 ou diferente do número de Neper, número neperiano, eu vou precisar dessa relação. Ou seja, eu posso mudar essa base, ou melhor, calcular esse algoritmo utilizando essa propriedade, tá certo? Então veja só, se eu tiver aqui y igual a log de x na base A, esse valor aqui, ele é igual a ln de x dividido por ln de A. Então, essa é uma propriedade interessante que eu posso utilizar e devo utilizar quando eu tenho que calcular o log de x na base A, e esta base ela é diferente de 10 e diferente de e, né, do logaritmo neperiano, e dessa forma eu consigo calcular usando uma calculadora e aplicando esta propriedade da mudança de base. Um exemplo, se eu precisar, e muitas vezes eu vou precisar calcular o logaritmo numa base diferente de 10, numa base diferente de e, logaritmo de 5 na base 8, vou utilizar a propriedade, sendo que o x é 5 e o a é 8. Portanto, é ln de 5 dividido por ln de 8. Usando isso aqui, calculando isso numa calculadora, eu consigo obter o valor para este logaritmo. Certo? Muito bem. Logo a seguir, vai ter uma lista aqui de alguns exercícios com a respectiva solução. Peço a você que tente fazer esses exercícios e somente olhe a solução após a tentativa, ok? Então, percorra aqui esse vídeo, eu vou passar rapidamente por esses exercícios, mas os slides desta apresentação vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueça, os slides vão estar disponíveis. Você pode pegar, obter esses slides e olhar com calma aqui esses exercícios, né? Ou então você pode parar o vídeo nesses pontos aqui onde eu estou passando pelos exercícios, realizá-los, tentar resolver os exercícios, e depois, somente após a tentativa, você olha a solução, procura entender, e assim, mesmo olhando a solução que está bastante detalhada, se você ainda encontrar alguma dúvida, não hesite, entre em contato com o professor Dester, certo?
Não se preocupe, eu vou tentar responder na medida do possível, mas eu sempre procuro responder a todas as questões. Bons estudos e até o próximo vídeo.